Olá, amigos! Aqui estamos nós para mais um Janelas da Alma. Hoje nós estaremos concluindo o capítulo 1 do livro O Suicídio na Perspectiva Bíblica. Deixa aí o seu comentário, você está gostando do tema? Suicídio é um tema muito importante, muito pesado, mas quando lemos à luz das Escrituras, o Senhor nos ajuda a ter mais compreensão, temos consolo no Espírito de Deus. Então, vamos para mais uma parte onde concluiremos o capítulo 1 deste livro. Muita coisa importante vem por aí. Nos acompanhe. Vamos então ao texto. O final dessa história mostra o cuidado de Deus com aqueles que se envolvem com as coisas do reino enquanto há tempo, enquanto o dia mau não chega. Sua exaustiva caminhada na vida e agora no deserto, acreditando que é o fim, recebe uma reviravolta surpreendente para o próprio profeta e sua história. Seu cansaço, somado ao calor do deserto, sem pão e água, o faz cair em sono profundo, um resultado esperado para quem não dosa a medida de suas ações. Porém, os créditos deste homem-alma não são poucos, não valendo para o Deus que tudo vê, o personagem Elias. Por todas as conquistas nas quais não acumulou os louros da fama para si, por mais que seu personagem aponte para isso, não por ele mesmo, mas por aqueles que o descreveram, viveu de modo tal a glorificar Yahvé devidamente. Sendo assim, o socorro do alto não tardaria a chegar. E por mais que ele pudesse ter pensado que o seu Deus o atenderia em sua prece impensada, ou pensada na alucinação do calor escaldante, não lhe foi dado o direito de morrer conforme desejado, muito menos do jeito que imaginava ser a morte. Esse direito de morrer pode ser entendido quando o homem simplesmente percebe que não possui tal direito, principalmente a partir do momento em que não cumpre o seu dever para com aquele que o criou. Uma vez formado para atender o propósito do seu Criador, seja qual for, deverá cumpri-lo até o fim. Fim este jamais revelado, a menos que o real fim se aproxime de fato. Como se o Senhor do destino dissesse que ainda não havia chegado a hora do profeta. Com isso, enviou o sustento necessário para continuar a sua viagem. Está descrito em 1 Reis 19, versículo 5 ao versículo 8. Pão e água que deveriam fazer parte da sua provisão no deserto e que provavelmente não foram levados propositalmente, esperando um adiantado fim, lhe foram misteriosamente entregues, como quem experimenta do sobrenatural e deseja explicar o inexplicável. Só mesmo um anjo para aparecer ali e ajudá-lo a consertar os seus passos trocados desde a sua decisão precipitada. Conforme o texto bíblico, o personagem Elias, acima do homem-alma, precisa cumprir aquilo que lhe foi confiado. Além da vida, o talento, o dom, o ministério, que permitiria que tudo o que lhe for atribuído, inclusive sua firmeza de fé e testemunhos no Deus Yahvé, concretizasse a imagem daquele que não experimentaria a morte. Uma oração não respondida àquele acostumado a obter suas petições, conforme no episódio da Grande Seca, 1 Reis 17:1, quanto do episódio da Grande Chuva, 1 Reis 18, 41 a 45. Nesse passo, a clareza na declaração: não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Demonstra o nível da relação do profeta com o Senhor, Deus de Israel. Uma certeza, uma ousadia
pertinente de quem sabe o que está dizendo e para quem está dizendo. O Atalaia anunciou uma seca que durou cerca de 3 anos e meio, segundo Lucas, capítulo 4, versículo 25 e 26, que confirma o chamado ímpar de Elias, o taumaturgo, e Tiago, capítulo 5, versículos 17 e 18, que reafirma a tese de que se tratava de um profeta, personagem, homem, alma, devidamente aprovado por Yahvé. Está escrito, semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Posteriormente, no episódio do fim da seca, não havia sinal algum que choveria. O texto diz, e disse ao seu servo, vá e olhe para o lado do mar. Na 7ª vez o servo disse, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Então Elias disse, suba e diga a Acabe, apronte o seu carro e desça, para que a chuva não o detenha. Em pouco tempo o céu escureceu, com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Uma real demonstração do poder e autoridade que lhe foram confiados, o quanto mais experimentava desse dunamis, desse poder, dessa autoridade, aqui do termo grego traduzido como poder, poder do Espírito Santo, mais se fortificava o personagem Elias diante dos seus discípulos e de todo o povo. Do mesmo modo, diante de seus inimigos, despertando ainda mais a fúria destes sobre Elias e sobre o seu Deus. Podemos imaginar que todo esse acúmulo de resultados bons e firmes estão agora dissolvidos em uma quase morte do personagem homem-alma. Uma possibilidade que Yahvé não permitiria por tudo que já havia se passado. Uma suposta resiliência está sendo preparada para fazer parte dessa conjuntura já personificada. Contudo, como já foi dito, há uma trajetória interrompida, uma missão não cumprida integralmente. A caverna preparará o profeta para o fim, o seu fim. Está em 1 Reis 19, dos versículos 8 ao 18. Todo o final da missão de Elias foi descortinado diante dos seus olhos, enquanto experimentava aquietar o coração para ouvir o seu Deus. Elias precisou revelar o seu medo literal, confessar suas preocupações. Está escrito, os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Aqui está a confissão que alivia a alma, refaz o homem e reposiciona o personagem. Mesmo assim, foi preciso se posicionar diante do grande e forte vento, do terremoto, do fogo, para só então ouvir Deus sussurrando em seu coração. Há medos que precisam ser superados para que possamos ouvir a voz do Criador. Ali estava Yahvé o tempo todo, na voz doce e suave que as tribulações do profeta não permitiram ouvir. Que fique de lição do personagem para o homem-alma, para cada um de nós. Deus fala com os seus mansa e suavemente. Precisamos então cultivar o coração em paz, para que os temores dessa vida não nos aprisionem em cadeias infernais de morte, medo e dúvida. Enquanto o Elias personagem se refaz e o Elias homem cai em si, percebendo o quanto ainda precisa concluir sua missão, o Elias alma está mais aliviado, seguro e convicto de que haverá um fim conforme o querer daquele que o criou. Enquanto iam, está em 2 Reis 2:11, Eliseu e Elias, caminhando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. Elias subiu ao céu no redemoinho.
esta é a passagem em que nos mostra que Deus não respondeu à oração de Elias, que pedia a morte no deserto. Deus não criou Elias para morrer no deserto. Deus não criou nenhuma de suas criaturas para morrer no deserto. Muitas vezes estamos indo em direção ao deserto e ali nos deparamos com uma morte não planejada por Deus, mas permitida pelo Criador. Essa passagem então nos mostra que era a resposta à oração do desesperado profeta feita no deserto, porém somente respondida no tempo kairos, no tempo adequado, no tempo de Deus, no tempo kairos de Yahvé. Era o momento da passagem da missão de um profeta para outro, uma nova roupagem profética, um novo tempo, o tempo de Deus para Elias, assim como para aquele que havia de substituí-lo, Eliseu. 1 Reis 19, de 19 a 21. Sua missão ainda não havia sido concluída. Seu posicionamento, sempre a favor de Yahvé, lhe colocou em confronto direto com o rei Acabe e o seu desvio de conduta. Não havia profeta em Israel com tamanha ousadia. O Senhor contava com ele. Ainda haviam tarefas a serem cumpridas antes de sua última batalha contra a sua própria morte, no entendimento quanto à entrada no reino eterno como acreditava. Como poderia Elias pensar em se entregar à morte, sendo ela também um inimigo a ser vencido? Após esse lapso temporal de desistência e fortalecimento que começa em seu corpo físico, homem, depois na alma e por fim no seu personagem, foi-lhe atribuída ainda a missão de ungir aqueles que exerceriam autoridade sobre o povo. Entre os gentios, Azael reinaria sobre a Síria. Sobre Israel, Jeú reinaria sobre o povo. E substituindo na missão profética, Eliseu. Ambos para exercerem o juízo proclamado pelo Deus Yahvé, que reina sobre todos. 1 Reis 19, do 15 ao 17. Após receber as devidas incumbências como profeta para exercer sua função primária, unção com empoderamento divino, ainda entraria mais uma vez em confronto direto com Acabe, que não se daria por vencido, não se curvaria diante de Yahvé e viveria de modo a atender os caprichos dos deuses pagãos através de sua mulher. Isso está em 1 Reis 21, do versículos 1 a 29. A defesa na questão da vinha de Nabote rendeu a Elias mais um embate com o rei do Reino do Norte e mais uma vitória sobre a maldosa intenção de Jezabel de usurpar os bens alheios de forma tão maligna. Como a justiça de Yahvé não se detém nos poderes dos reis dessa terra, o Deus de Elias, que tudo vê, convocou o profeta e proclamou sua ira diante de tamanha justiça. Está escrito: você matou e ainda por cima tomou a herança? Não se tratava apenas de revelar o que havia sido feito às escondidas. O veredito lhe foi entregue em alto e bom som. Abre aspas. No mesmo lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o seu sangue. Sim, o seu sangue. Esse era o juízo de Deus proclamado por Elias contra Acabe. Não se tratava apenas de mais um episódio da maldade desse casal, mas Deus ainda respirava os ares da ameaça que Jezabel havia irrompido contra o seu escolhido. Elias, dando-lhe o privilégio de ser o anunciante, também do fim daquela que tentava provar o quanto seus deuses pagãos eram mais fortes que Yahvé. Os cães devorarão Jezabel dentro das muralhas de Jezreel. E por mais que Acabe se humilhasse diante do Deus de Elias, pouco adiantou. A palavra final já havia sido anunciada
por Iavé através do profeta outrora ameaçado. Ainda quanto ao confronto psicológico em que se envolveu através das ameaças dos seus inimigos, subsequente ao confronto físico e espiritual no Monte Carmelo, devemos ressaltar que, inicialmente, o próprio Elias se colocou na brecha para desafiar seus inimigos, como relatado em 1 Reis 21, de 21 a 24. Obedecendo fielmente suas convicções de servir a Iavé, Elias se encontrou com Acabe, profetizou o que estaria por vir e veio sobre a família real do Reino do Norte. Por tamanha maldade e ruptura de aliança com o Deus de Israel, achegando-se aos deuses estranhos de sua esposa, Acabe não só ouviu a sentença, como deve ter compartilhado com Jezabel, provocando mais ira vingativa e de cunho espiritual. Afinal, as ameaças foram deveras provocativas. Está escrito: eis que trarei o mal sobre você, arrancarei a sua posteridade e exterminarei de Acabe todos do sexo masculino, quer escravo, quer livre em Israel. Farei com a sua casa o mesmo que fiz com a casa de Jeroboão, filho de Nabate, e com a casa de Baasa, filho de Aias, por causa da provocação com que você me irritou e levou Israel a pecar. Também de Jezabel o Senhor falou: os cães devorarão Jezabel dentro das muralhas de Jezreel. Se alguém da casa de Acabe morrer na cidade, os cães o comerão. E se alguém morrer no campo, as aves do céu o comerão. Tal preanúncio do juízo divino despertaria a vingança dos inimigos, acreditassem eles ou não piamente no poder executor do Deus de Elias. Acabe e Jezabel agora estariam destinados ao seu fim. Apesar desse acontecimento se dar após a fuga de Elias e sua chegada na caverna, a pergunta que não pode deixar de ser feita, pensando no possível novo embate: estaria Elias preparado para a retaliação? Podemos contextualizar o acontecimento da profecia. Estamos devidamente preparados para desafiar os nossos inimigos, calculando a fúria desencadeada por nossas provocações? Eis um ponto que devemos considerar importante, pois em muitas situações encontramos pessoas afundadas em retaliações de caráteres múltiplos que sobrecarregam seus sistemas de defesa, após serem motivadas a defender causas que em certas ocasiões não lhe dizem respeito. Não é o caso de Elias, que se alistou para defender a causa do Deus de Israel. É preciso que haja uma arrazoada decisão antes de atrair os problemas que não estão diretamente ligados à nossa história de vida. Uma vez sobrecarregado o sistema de defesa da alma, como estará o homem, sujeito ao apavorante medo da dor, mais até que o medo da morte em si? Após o evento da desesperada atitude de Elias, fugindo para aquele deserto que quase lhe custou a vida, e sua história construída ao longo dos anos, percebemos o quanto Iavé ainda havia de realizar através da dedicação do profeta. Sua morte antecipada seria a oportunidade de Elias jogar tudo fora. Provavelmente a missão seria transferida para outro profeta, pois os planos do Criador jamais serão frustrados. Porém, sem dúvida, o profeta não teria o fim arrebatador como conhecemos hoje. O que o Deus de Israel, também o Deus de Elias, mostrou ao profeta é que não se deve dar como fim se ele próprio ainda não o declarou. O personagem Elias pode nos revelar coisas importantes como o chamado profético, a obediência e devoção ao Deus de Iavé, as lutas e barreiras colocadas em justa posição a fim de aprová-lo ou reprová-lo, e etc. Todavia, revela, acima de tudo, a
fragilidade da persona, do vulto histórico que podemos nos tornar. Mesmo sendo descrito como alguém extremamente forte e poderoso, esteve sujeito às frágeis emoções e sentimentos como qualquer um de nós, pois ali estava o homem Elias. Sua humanidade, composta de fraquezas pertinentes à sua natureza, havia se revelado quando do seu encontro com a realidade da vida. E por escolha divina ou mesmo humana, ou ambas, bastava que a alma Elias ansiasse por vida diante do Deus que a criou, para que a morte, prematura e provocada, pudesse se afastar do profeta, o que haveria de deixar registrado nos anais das Escrituras, através de uma vida pautada em glorificar o seu Deus, o seu pensamento maior, tão certo como vive o Senhor. Eis a certeza que fez a diferença quando tudo parecia desmoronar. Pois, tão certo como vive o Senhor, Ele não desampara aquele que nele crê, confia e defende a sua causa. O Deus que chama e capacita é o mesmo que estende a mão nos momentos mais difíceis da vida. Como cumpriremos o desígnio para o qual nascemos se desistirmos de prosseguir antes que aquele que nos arregimentou finalize a incumbência que nos foi confiada? Afinal, nascemos para a sua glória, o seu louvor. Está escrito em Isaías 43, versículos 7 e 21. Bom, antes de encerrarmos esse momento e partirmos para o capítulo 2, sempre no livro tem uma frase que marca o momento. E a frase que traz o intervalo entre o primeiro capítulo e o segundo capítulo é esta: é, portanto, o suicida um violador das leis ético-morais às quais se sujeitou ao fazer parte da sociedade que integrava. Vamos falar sobre isso na próxima semana. Desejo a você uma semana de paz. Deus lhe abençoe rica e abundantemente. Até a próxima, se Deus quiser.